Oi, gente, boa tarde para vocês dois. É um prazer estar aqui de novo com vocês, sobretudo para falar aí do que está acontecendo aqui. É, não é fácil, Não né, está Mônica? acontecendo nada aqui, tá tudo Não, tá bem. tranquilo aí nos Estados Nossa, tá Unidos, né? Tá tranquilo. mole, né? Ô, Mônica, Super você fácil, vai me tá perdoar essa super fácil observação, de mas a gente. analisar os cenários, todo mundo sabe Sim. o que vai acontecer, né? É Uhum. super tranquilo, assim, não tem quase nada para falar. Quase nada. Tranquilo. E sem repercussão nenhuma no resto do mundo também, né? Nenhuma, não, Tranquilo, né? Ô, Mônica, você cortou o cabelo, né? cortei. Ah, ficou bom, gostei. Boa. Aqui a gente faz essas Parabéns, Lu. observações sem nada a ver, assim, pode ficar, não é só com você, não. Não, mas é por Gastamos isso que eu cinco me minutos sinto em falando casa sobre o aqui, nada com o porque Kennedy. aqui é igual o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é uma bagunça. É muito Ontem, bom o canal. É mas muito ontem teve bom o uma pessoa canal. que fez um comentário que eu gostei muito. A pessoa disse assim: Eu adoro esse canal da Mônica porque ele é super disruptivo. Assim, fica um tempão sem ter vídeo nenhum. Aí, de repente, tem dois vídeos no mesmo dia. Boa, assim que é bom. Olha só, pessoal, vocês conhecem a Mônica, mas eu vou apresentá-la novamente aqui. Ela é doutora em economia pela LSE, que é a London School of Economics, a escola de economia de Londres, muito prestigiada. Ela também é membro sênior lá do Instituto Peterson de Economia Internacional, lá em Washington. É uma baita economista, está sempre conversando com a gente aqui. Ô, Mônica, teve um atentado contra o Trump no sábado. Está rolando a convenção republicana em Milwaukee, no Wisconsin. Ontem houve um anúncio do vice dele, é o J.D. Vance, que é senador por Ohio, tem 39 anos, exatamente a metade da idade do Trump, que é 78, né? Eu queria começar com você por aí, depois nós vamos analisar efeitos políticos disso. Eu tenho acompanhado o que você tem dito e acho que você está sempre num caminho muito bom. A pergunta para você, Mônica, é a seguinte: o vice escolhido pelo Trump tem metade da idade dele e de Biden, né? É coincidência? Não, não é coincidência. Tampouco é coincidência que tenha sido o J.D. Vance o escolhido, porque, para quem não conhece e para quem não tem a menor ideia de quem é o J.D. Vance, e não à toa muitas pessoas realmente não vão saber, porque ele é uma figura relativamente nova na política americana. O J.D. Vance, na verdade, apareceu no cenário em 2016, quando ele publicou o livro de memórias dele. Naquela altura ele tinha 31 anos, tá? E aí você fica pensando assim, pô, o que que uma pessoa de 31 anos tem para dizer, né, num livro de memórias? Assim. Mas o livro fez o maior sucesso, se chama Hillbilly Elegy. Eu não sei se tem, deve ter tradução para Cai, o português, mas eu cai, não faço a cai. menor Não, acho ideia. que não tem em português, eu não vi esse título em português, não. Eu acho que não tem. É uma pena, na verdade, porque o livro é bom. Assim, eu li na época, eu li em 2016, quando o livro saiu, e a vida do J.D. Vance, que é o que ele, enfim, trata no livro dele, conta a história da família e tal, não sei o quê, é um retrato, assim, muito fiel dos estados norte-americanos, Ohio, Kentucky, Pensilvânia, enfim, e outros, né, que estão ali no que a gente chama do cinturão de ferro aqui nos Estados Unidos, onde a indústria pesada, né, a indústria de siderurgia, a indústria de aço, enfim, várias do que a gente considera indústria pesada foram sumindo ao longo do tempo. E essas cidades, nesses estados, as cidades menores e tudo, foram sofrendo muito com essas perdas aí que ocorreram. Então, muito desemprego, muitas pessoas sem perspectiva, de vida e tal. E o J.D. Vance foi um sujeito que cresceu precisamente nesse ambiente, numa família extremamente desestruturada. A mãe era viciada em opioides, uma porção de gente da família dele também teve esse problema. Ele perdeu amigos, por conta de overdose de opioides e tal. Então ele narra essa história toda e ele conta. O livro é uma espécie de mistura de uma história de superação, né, dessas adversidades todas. Ele
também é um livro Ô, que... Mônica, Ah, ó, só para falar de fato, o livro ele virou um filme na Netflix, Era Uma Vez um Sonho, o título em português, a Glenn Close e a Amy Adams estão no filme, é uma direção do Ron Howard. É um isso. filme bom. De fato, como você está falando, a história é uma história muito interessante. Desculpe, É. voltando para Só tem você. o seguinte, o filme que eu assisti, ele não retrata tão bem, porque isso você tem que ser em livro, ele não retrata também outras nuances do livro. Então ele conta a história, essa daí que eu acabei de mais ou menos de Uhum. pincelar. Mas tem tudo que está ali nas entrelinhas do que o Vance escreve. E dá para ver claramente, já dava para ver isso em 2016, lendo o livro, que o Vance era um sujeito com pretensões políticas. Porque aqui nos Estados Unidos funciona um pouco assim: se você escrever um livro de memórias, você está a fim de entrar para a política, assim, né? Principalmente um livro com a pegada do Vance, que afinal de contas, vinha desse núcleo, assim, que depois virou o núcleo do MAGA, do movimento MAGA. E aí, só para também deixar o pessoal que está assistindo a gente com clareza do que eu estou falando, o MAGA é o Make America Great Again, que foi o slogan da campanha do Trump em 2016, continua sendo o slogan da campanha do Trump, mas mais do que isso, o MAGA virou um movimento político. Então, o MAGA hoje, ele é uma espécie de vertente do conservadorismo norte-americano, mas é uma vertente muito específica e muito diferente do que era o conservadorismo nos Estados Unidos antes do Trump, que ainda existe. Tá? Então, você tem assim várias vertentes conservadoras, o MAGA é uma delas. E o J.D. Vance, depois que ele escreveu o livro, tá, não sei o que, o livro fez sucesso, fez muito sucesso, inclusive, entre os progressistas, porque ele, ao fornecer esse retrato de pessoas que antes eram ferrenhamente democratas, mas que decidiram votar no Trump em 2016, o Vance ele está dando uma espécie de explicação de como isso aconteceu nesse livro. Então, naquela época, foi um livro super falado e tal, e o Vance acabou virando uma figura conhecida porque ele foi entrevistado várias vezes na CNN por conta do livro, foi entrevistado na MSNBC, enfim, nas principais emissoras assim de viés mais progressista, ele acabou sendo figurinha fácil assim, e o pessoal passou a conhecê-lo. Ele também era, nessa altura, um ferrenho crítico do Trump, mas dava para ver que esse lado crítico do Trump, esse lado meio Trump nunca, nunca e tal do Vance, era bem oportunista, assim, porque no fundo, no livro, já dava para ver que muitas das ideias do Trump eram ideias assim que com as quais ele não dizia que concordava, mas dá para perceber assim que havia uma concordância sim. Então, o Vance é essa figura que surgiu na política americana primeiro por conta do livro que ele escreveu, apareceu como um republicano que não jamais entraria no movimento do Trump, que era um super crítico do MAGA e do Trump e tudo mais, e de repente, quando as pretensões políticas dele se concretizaram, ele virou a mão, virou casaca, como um belo oportunista político que ele é, e passou a ser um defensor ferrenho do Trump. E desse modo, ele se elegeu senador pelo estado de Ohio, por uma Ô, margem Mônica, desse tamaninho, assim, só porque ele teve ganhou- do Trump. ele ganhou de um democrata lá, né? Por que que o Trump escolheu ele e não o Rubio, por exemplo? Optou por um monte de... Por que justamente o Vance? Porque tem uma estratégia, o Trump tem um movimento, o MAGA é um movimento, não é só um slogan. E ele precisa, embora né, toda figura autoritária e com esse tipo de viés que o Trump tem, um autoritário, populista e tal, embora essas figuras tipicamente não tenham sucessores, ou não tenham nem a pretensão de fazer sucessores,
eu acho que no entorno do Trump havia sempre uma percepção, e principalmente agora com toda essa discussão sobre a idade do Biden e como está o Biden, e se ele está com algum déficit cognitivo ou não e tal, começou a ter no entorno do Trump uma espécie de, olha, a gente precisa ter um sucessor, porque você é presidente por um mandato só agora, né? Que nos Estados Unidos as pessoas só podem ter, se elas forem eleitas para a presidência, elas só podem cumprir 2 mandatos. Não é como no Brasil que você pode cumprir 2 mandatos sucessivos, sair da presidência e lá na frente se candidatar de novo, como fez o Lula, né? Aqui nos Estados Unidos isso não é permitido, são 2 mandatos só. Podem ser mandatos consecutivos ou podem ser mandatos espaçados. Se o Trump for eleito, ele vai ser eleito para o segundo mandato dele, e depois ele não pode ser reeleito novamente. Então, ele precisa de uma figura que carregue a tocha. E essa figura é o Vance, que, afinal de contas, aparece, portanto, com os 39 aninhos dele, como a figura que vai herdar o movimento e vai herdar esse legado político do Trump de ter criado o MAGA. Então, essa é que é a história por trás do J.D. Vance, que é algo que nem o governador de North Dakota, que era um dos outros candidatos a vice-presidente, nem o Marco Rubio poderiam jamais ser. O Marco Rubio, ele é um republicano mais tradicional, embora ele tenha se movido para um lado conservador meio MAGA. Ele vem de uma tradição republicana tradicional. Ele não aquilo que o Trump gostaria de ver como um sucessor dele. O Vance é. Quer dizer então, Mônica, que o Trump tá mirando mais na eleição daqui a 4 anos do que nessa eleição, ao colocar o J.D. Vance como vice. Quer dizer, ele agrega pouco voto para o Trump nessa eleição. Ele está pensando realmente em quem vai carregar a tocha, como na imagem que você criou? Tá. Ele está assim. O Vance não agrega absolutamente nada pro Trump em termos de expandir a base, né? Assim, o Vance vem de dentro da base MAGA na realidade, porque essa é a origem dele, inclusive a origem dele de família e tudo. E ele hoje é essa pessoa que carrega a tocha. Então, assim, uma das coisas que não me surpreendeu, eu achava que o Trump ia escolher o Vance, mas havia uma pequena dúvida, porque o Trump, ele precisa, ele não. Assim, só a base MAGA provavelmente não vai bastar para ele se eleger. Ele precisa ao menos tentar não roubar eleitores do Biden, porque isso ele não consegue fazer, mas ele precisa dos indecisos, ele precisa dos independentes que não são muito Ampliar um pouco, né? O que o Rubio podia trazer. Ô, Mônica, entrando nisso, analisa pra gente, então, o efeito. Tem um paralelo que a gente pode fazer, que foi a facada do Bolsonaro aqui em 2018 e o tiro no Trump em 2024. A facada aconteceu em 6 de setembro. A eleição naquele ano aconteceria em 7 de outubro, praticamente um mês antes do primeiro turno, segundo turno dia 28. Aquilo permitiu para o Bolsonaro fugir de debate, não dar entrevista, acabou, e toda a solidariedade todo mundo teve que prestar, porque de fato ele foi vítima de um atentado, né? Não tem uma teoria da conspiratória, foi uma fakeada, não foi fake, aquilo aconteceu. Com o Trump, a mesma coisa. Agora, qual que é a sua impressão? Vai ser o mesmo efeito que teve para o Bolsonaro? A gente está 3 meses e meio da eleição, como é que você analisa isso? Não é o mesmo efeito e são situações completamente distintas em países totalmente diferentes. Então, primeira diferença que eu acho que é fundamental: o Bolsonaro era um candidato à presidência da República para um primeiro mandato, ele era novidade, entre aspas, quando ele tomou a facada. O Trump não é mais novidade. Então, assim, o atentado em si é um fato relevante, mas acontecendo com uma pessoa que provoca divisões. Assim, todo mundo sabe disso já.
É um sujeito que já foi presidente aqui durante 4 anos e que fez uma presidência extremamente divisive, né? Dividindo assim a população entre, enfim, os seus apoiadores e os seus inimigos, por assim dizer. Então já é radicalmente diferente por aí. Segundo, que foi uma arma de fogo que foi utilizada, não foi uma faca, porque aqui nos Estados Unidos você pode ter arma de fogo, né? E aliás, não foi uma arma de fogo qualquer, foi um rifle AR-15, daqueles que às vezes são utilizados nesses assassinatos em massa que ocorrem em escola aqui. Então, o atentado em si, assim, olhando só o atentado, quem é o atirador, o perfil do atirador e tudo mais, foi um evento, de certa maneira, é que ele ocorreu contra um candidato à presidência da República, mas se fosse qualquer outra pessoa ali, é quase que é triste dizer isso, mas é quase que um fato corriqueiro aqui nos Estados Unidos, tanto assim que ninguém está falando muito mais do atentado. O atentado já até saiu da tela em termos de notícia. O que está sendo veiculado aqui constantemente agora são as repercussões da convenção do Partido Republicano. Então, essa outra diferença, assim, de a violência com arma de fogo aqui nos Estados Unidos é um tema, e não é um tema no Brasil, ou pelo menos a gente espera que não venha a ser, mas ela é um tema aqui nos Estados Unidos, e é inclusive um tema que também divide as pessoas, porque tem gente que gostaria de ver algum controle nessa história de você poder carregar, obter, comprar, etc. e tal, armas de fogo. E não só armas de fogo, armas de combate, porque um AR-15 é um rifle de combate utilizado em guerra. E Isso estava que você lá está o sujeito falando com o rifle no telhado, entendeu? é tão forte na política americana que no dia do atentado, horas depois, o New York Times publicou uma matéria fazendo um paralelo, falando, olha, não é o primeiro ex-presidente candidato a presidente que toma um tiro no meio da campanha. O Theodore Roosevelt, eu não sabia dessa história, porque tomei um Sim, susto. sim. Também foi baleado lá no começo dos anos 1919, se não me engano, quando ele tentou voltar à presidência, e na época era permitido, curiosamente o Roosevelt assumiu porque o titular morreu com tiro. É, Não é isso? Durante o mandato, ele é era isso. vice, assumiu, se reelegeu, aí ficou fora, fez o sucessor, brigou com o sucessor e voltou para tentar derrotá-lo, todos republicanos. Ele tomou um tiro no meio de uma campanha, Kennedy, a bala 1912. 12, desculpa, a bala perfurou o calhamaço de 100 páginas, 50 páginas dobradas viraram 100 do discurso que ele ia fazer, bateu numa caixinha de óculos que era de metal e teve uma perfuração, perfurou o peito, mas uma perfuração leve. E daí ele foi e fez o discurso com a bala no peito. E ainda começou assim, tirando sarro. Falou: olha, vocês me desculpem, mas eu vou falar menos do que de costume, porque eu não sei Eu se tô com vocês uma sabem, mas eu acabei bala. de tomar um tiro. Falou por 90 minutos apenas. Pois é, essa é uma excelente, Toledo, essa é uma excelente ilustração do que eu falava. Assim, Sim, é é corriqueiro corriqueiro, aqui, né? as coisas acontecem aqui na política norte-americana. Então, não tem nada de inusitado no atentado em si, o que é, né, como eu dizia, triste dizer, mas é Sim. fato, é assim. Agora faz um paralelo, por favor, Mônica, com o que está acontecendo com a campanha do Trump. Ele voltou à evidência, o tiro ajudou. No mínimo, uma coisa gerou, né? Que foi aquela foto dele sangrando, gritando fight, né? No meio de um monte de gente, quer dizer, vai ser usado talvez durante a Punho campanha como cerrado. símbolo dele, né? E a campanha do Biden, do adversário, justamente o que se questiona é justamente a capacidade do Biden, não só hoje, como daqui a 4 anos, né? E a discussão sobre o vice. Faz esse paralelo sobre em que pé estão cada uma das duas candidaturas, por favor. Passo. Vou só dizer uma coisa só na comparação Bolsonaro-Trump, que realmente não dá Uhum. para fazer, então, pessoas, não façam essa comparação, mas só uma coisa que é importante.
como você falou, Toledo, a facada do Bolsonaro aconteceu mais ou menos um mês antes, né, do primeiro turno. A facada não, o tiro que o Trump não levou, ou levou de raspão na orelha, aconteceu 4 meses antes, e numa situação que já não é vista como inusitada aqui, nem inédita, nem nada. Então, não esperem que o atentado será falado até novembro. O atentado daqui a pouco não é mais notícia. E isso é importante, porque no Brasil isso sim ajudou a eleger o Bolsonaro, aqui provavelmente não. Outras coisas é que vão ter peso ao longo desse tempo. Além da maneira como os partidos estão organizando as diferentes campanhas. Então, paralelo entre os dois. No caso do Trump, até o atentado, ele estava nessa toada de fazer os rallies que ele gosta de fazer, então esses eventos que juntam um bando de gente, ele vai para um estado, para uma cidade, não sei o quê, junta o Magaland dele, o pessoal todo os apoiadores, e aí faz aquele negócio que a gente já conhece. Mas estava sendo uma campanha com um foco muito estreito nessa base, na base dele, na base do Trump. E, além disso, também estava sendo uma campanha cuidadosa com os temas que deixam os republicanos numa posição de extrema vulnerabilidade. Então, um desses temas, e a gente já discutiu isso aqui nós três, Aborto. um desses temas é o aborto. E é importante assim, que a audiência brasileira entenda que o aborto aqui nos Estados Unidos não é uma pauta que divida democratas e republicanos. Não é. O aborto aqui nos Estados Unidos tem apoio popular, de um modo geral, a maioria da população apoia o direito ao aborto, e isso é horizontal, é transversal na sociedade. Isso passa por democratas, independentes e republicanos. Então, é extremamente importante que todo mundo no Brasil entenda isso, porque não é uma pauta que divida, em absoluto. E o Trump, ciente disso, a campanha dele, ciente disso, está tendo um cuidado danado para falar de aborto. Ele, por exemplo, se distanciou dos conservadores mais estritos do Partido Republicano, que são anti-aborto. Ele se distanciou dessa vertente conservadora para afirmar não nenhum tipo de apoio nem nada, mas essencialmente para dizer, para tentar passar para as pessoas que ele não tem uma visão especialmente radical em relação ao aborto. O que, na prática, assim, vamos combinar? Foi ele quem indicou os juízes da Suprema Sim. Corte que derrubaram o Roe v. Wade e que agora abriram as portas para proibir o aborto em várias partes do país. Então, assim, ele tem uma parcela de responsabilidade pelo fim da legalidade do aborto a nível federal que antes existia aqui nos Estados Unidos. Então, a campanha dele estava vindo assim, mas estava um negócio meio morno e tal, e ninguém estava dando muita bola para o Trump, porque está esse drama no lado democrata a respeito do Biden. E aí é importante dizer o seguinte, o drama Biden não acabou, não acabou. Assim, não, o atentado não enterrou o drama Biden permanece, continua. Os democratas da alta cúpula, assim, estão ainda empenhados em, de alguma forma, encontrar uma saída honrosa para o Biden, para tentar emplacar alguém. E seria a Kamala Harris, não, Mônica? Primeiro, você acha que deveria trocar? E se trocar, Kennedy, troca por quem? possivelmente, mas não necessariamente. Assim, eu acho que à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil você colocar outros candidatos como possibilidade para substituir o Biden. Então, vai ficando mais provável que seja a Kamala Harris. Mas nesse momento agora, assim, se fosse haver uma mudança agora, não é dado
que seria a Kamala, que a substituta seria necessariamente a Kamala Harris. Sim, tem uma discussão a respeito dos fundos de campanha e tal, porque a Kamala, como ela já está na chapa, ela pode herdar toda a estrutura de campanha do Biden e tal, e os recursos e tudo, as pessoas, os recursos, tudo que está montado. Mas os democratas também conseguem, de alguma forma, se fosse outro candidato ou candidata, conseguiriam, enfim, repassar isso de alguma forma. Então, a campanha dos democratas, que continua toda articulada em cima dos defeitos do Trump, e os defeitos continuam a existir, eles não somem porque houve o atentado. E, de novo, o fato do Trump ser uma figura conhecida importa, ele não é uma entidade que ninguém sabe quem é, ele é aquilo que todo mundo já sabe. Então, a mensagem da campanha do Biden a respeito das deficiências do Trump, ela permanece. Agora, o Biden é um mensageiro absolutamente ineficaz, como a gente já viu. Então, esse drama aí da substituição vai continuar rolando. Na minha opinião, o que enterra de vez os democratas é essa indefinição. Se eles continuarem indefinidos a respeito da situação do Biden e continuarem a empurrar com a barriga isso daí, até eles não têm muito tempo mais. Mês Né? que vem, né? Convenção em Chicago. Até antes do mês que vem, porque tem aí a questão do Ohio. Tudo bem, Ohio não é mais um estado que os democratas controlam em absoluto. Não é. Ohio está totalmente na mão dos republicanos. Mas ainda assim, para o nome do candidato democrata estar na cédula do estado de Ohio, é preciso que haja uma definição até o final do mês a respeito de quem é o candidato dos democratas, até o final desse mês, julho. Portanto, e é esse o timing que os democratas têm mesmo. Eles têm que decidir nessa janela de tempo, porque se não for a Câmara, eles vão ter que montar uma outra campanha. Se eles ficarem, o pior dos mundos é eles ficarem nesse jogo de empurra que eles estão agora e nessa indefinição e vamos empurrando com a barriga que eles estão fazendo, porque o Trump não vai sair do noticiário tão cedo, né? E por outro lado, os democratas não têm nada a oferecer. Então, aí sim, um eventual cenário de vitória do Trump em novembro realmente se configura. Mas, dado que nós estamos há 4 meses das eleições em uma situação absolutamente inédita, em que coisas estão acontecendo que a gente não imaginaria, eu acho prematuro, hoje, nesse momento, eu acho prematuro fazer apostas em quem vai ganhar em novembro. Eu acho que é impossível. Zé, deixa eu ler uns comentários rapidinhos aqui. Vai lá, que tem bastante gente falando aí. Olha só, Agnes Pessoa, quem quer informações acadêmicas de qualidade, não apenas primárias, sobre economia e geopolítica, se inscrevam no canal da Mônica. Tem um conteúdo fantástico. Isso a Agnes Pessoa diz. A Jeane, sou sua fã, doutora Mônica, assinante do seu canal. Que maravilha tê-la aqui. Valeu, Kennedy, valeu, Toledo. O Fuga Cacildes, o corpo do vice é novo, mas a mentalidade é velha. Gabriela Dumont, saudade do Análise da Notícia. Vocês sumiram? Não, estamos por aqui. Continuamos, mas obrigado pela saudade. José Maria Schemer, dizem que o vice do Trump é mais extremista que ele. A Mônica explicou aí. Então, né? Enfim, o pessoal gostando muito da tua participação aqui. Como sempre, Mônica, a gente tendo que caminhar, né, Toledo, por uma síntese. Eu já fiz aqui uma proposta de síntese, mas eu só queria tirar uma dúvida com a Mônica. O meu cinismo natural, Mônica, me leva a crer que todo uma entourage, todo mundo que está no governo do Biden, deve ser contra a retirada dele da candidatura, porque se ele sair do páreo agora, acaba o governo 6 meses antes, né? E os caras estão na rua, estão desempregados com certeza. Se eles apostarem no Biden, por menor chances que sejam as dele vencer, eles têm alguma chance de continuarem empregados a partir do ano que vem, né? O que você sente aí sobre as pressões? Elas são internas dentro do governo ou é só de quem está do lado de fora no Partido Democrata? Para ele sair, Não, tem muita pressão interna. Tem muita pressão interna.
Porque, assim, a cúpula do Partido Democrata, ela tá mais ou menos unida em torno da ideia de que o problema são os próximos 4 anos, que é um fato, e como é que você leva um país numa situação tão complicada quanto estão os Estados Unidos hoje, e leva à frente, inclusive, as coisas que o Biden iniciou no governo dele, com todas as peças legislativas que ele foi capaz de aprovar, foram muitas, né? Como é que você dá continuidade a isso? Então, tem uma preocupação pelo lado dos democratas muito grande com o legado. Assim, tem muita gente que fala como se o Biden já tivesse saído, inclusive, do páreo, e ele não saiu, né? Porque, enfim, para que isso aconteça, ele tem que tomar essa decisão, e essa decisão não foi por ele tomada. Mas, de um modo geral, isso é mais ou menos o que está rolando aqui em Washington. Para além dos democratas mesmo, assim, membros do partido que estão no Congresso, ou estão no governo, ou estão ali no entorno do Biden, tem os doadores, né? O pessoal que está dando dinheiro para a campanha. E aí tem muita gente com muito dinheiro, além dos super PACs, né? Então, esses grupos organizados que fazem fundraising, né, para a campanha e tal, tem muita gente que não quer que o dinheiro seja destinado à campanha de reeleição do Biden, que querem a troca do candidato. Então, a substituição na chapa, eventualmente até a Câmara, ou seja lá o que for, mas como estão achando que não só o Biden pode perder, mas o efeito da continuação do Biden é de ter uma influência negativa nas outras corridas, no que a gente chama de down ballot races, que são as corridas para o Congresso, então Senado, Câmara, os estados que têm eleição para governador. Aqui nos Estados Unidos, nem todos os estados têm eleição para governador. Quando tem eleição para presidente, tem muitos estados que têm suas eleições fora desse ciclo eleitoral que coincide com o da presidência da República, mas ainda assim tem várias eleições para governador que vão acontecer. Então, assim, o Partido Democrata como um todo está olhando para e os doadores estão olhando para o restante todo outro dessas corridas para ver como que o Biden como a candidatura do Biden está tendo impacto aí. E o impacto está sendo ruim, o impacto está sendo negativo. Tem vários membros do Congresso atuais, principalmente na Câmara, que vão tentar se reeleger sob condições meio adversas. E é importante para os democratas ter maioria nas duas casas, principalmente se o Trump acabar sendo eleito. Então, todos esses cálculos políticos aí, que são extremamente complexos, estão em jogo nesse momento. Toledo, Boa. Mônica, vamos ter que chamar a Mônica para mais um programa aqui, que é muito Bom, legal com essa certeza, parte. Foi feito já nas está eleições, convocada aí. né? Ô Zé, como é que é a sua sugestão de síntese para a Mônica? Vamos ver se a Mônica topa, mas eu extraí, porque eu posso ter entendido errado sempre esse risco. Aliás, a chance não é pequena, mas enfim. Em definição democrata sobre Biden, é mais fatal que atentado a Trump. Com certeza. Boa. Boa. Muito bem, Ô, então. Mônica, Ótimo. obrigado mais uma vez, viu, Mônica? Sempre um prazer receber você aqui. Se inscreva no canal da Mônica lá e já está renovado o convite para a gente continuar falando das eleições americanas, de economia também. Hoje a gente não conseguiu falar de Brasil, mas a gente volta a tocar nisso. Muito obrigado, viu, Mônica? Ótimo. Eu que Obrigado, agradeço Mônica. vocês dois.